Essa é a edição de hoje do programa Democracia no Ar, ao comando dele, Márcio Rodrigues, que depois de um final de semana está preparado para você com informações fresquinhas e democráticas. Está começando Democracia no Ar. Bom dia, Márcio. Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia, amigos ouvintes. Estamos começando mais uma edição aqui do programa Democracia no Ar. Na sua atitude popular, além da atitude popular, gostaríamos de agradecer também o apoio da AFBNB, Mova-se, Sinfarce, Sintaf e o Show Advogados Associados. Além da atitude popular, o Democracia no Ar está em rede com as emissoras Camponesa FM de Crateús, 25 de maio de Madalena, 25 de maio FM de Madalena, Classista, a Web Rádio da FETRACE, Liberdade AM de Boa Viagem, um abraço todo especial e carinhoso a esse povo querido de Boa Viagem. E ao longo de sua programação, a Canudos FM, também de Boa Viagem, retransmite esse programa em sua programação normal. Também estamos no ar, na página do Facebook, Movimento Democracia Participativa, CE. O Democracia no Ar, que é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente. Ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possui um canal de comunicação. Entra no ar agora... Democracia no Ar! Na edição de hoje vamos receber a presidente da ADPEC, a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, Ana Carolina Gondim. Ela é formada em Direito pela Estácio e Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, além de ser especialista em Direito Processual. É defensora pública desde 2008, não é, Ana Carolina? Sim. Bom dia, bem-vinda ao programa. Bom dia. A Ana vem falar sobre uma decisão do TJ, uma decisão um tanto quanto estranha. O Tribunal de Justiça do Ceará resolveu também fazer tomar as suas decisões lá, governo MT da lista do Odebrecht, lembra dele? Ele mesmo, o esquecido do G20. Todo mundo passa e faz de conta que ele não existe, né? Ninguém o cumprimenta. Ele mesmo, Michel Temer, ele, exatamente, da lista do Odebrecht, da lista da OAS, da lista do Janot, da JBS também, repassou um monte de dinheiro para esse cidadão, que hoje em dia faz às vezes de presidente da República num golpe de Estado que foi impetrado em 2016 e que hoje faz o Brasil penar muito. Então, como eu vinha falando, né, a lá Michel Temer, o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Ceará resolveu eliminar nada mais, nada menos do que 34 comarcas. É isso, Ana? Na verdade, ele aprovou, sim, um projeto de reestruturação que, dentre outras coisas, extingue algumas comarcas, algumas não, muitas, né? 34, desloca outras para cidades maiores, na justificativa de que não tinha demanda. A justiça é só para quem mora em grandes centros, é isso? E também com justificativa financeira. Olha só! Mas assim, só para a gente poder... Calma, mas ainda no momento foi aprovada por esse órgão, né, do Tribunal de Justiça. Não, aí será enviado à Assembleia Legislativa, porque foi aprovado por um órgão. Agora vai participar os demais atores, né, do sistema, nós ainda vivemos na democracia, e que ainda necessariamente vai passar para o Poder Legislativo. Esperamos que passe por um debate também pela população, pelos deputados. O que isso significa caso essa proposta, né, do presidente do TJ? Sim, na verdade, do órgão colegiado. Só desembargadores? Sim. Aquele pessoal que está ganhando R$ 4.354 por mês, mesmo já morando na mesma cidade há 25 anos. O pessoal que recebe aquele auxílio moradia, né? Coisa para gente que está precisando de dinheiro.
Nessa hora esse fato é lembrado, mas o mais importante é pensar no acesso à justiça nesse momento. A questão preocupação maior. A preocupação fundamental que a gente tem que ter aqui, diante de uma presidente de um órgão colegiado de defesa dos interesses da população, quando se trata de justiça, a gente gostaria de, brincadeiras à parte, perguntar o seguinte, né? Como funcionaria a justiça sem essas 34 comarcas ou com essa reestruturação colocada? Ela melhoraria os serviços prestados para o conjunto da sociedade, manteria o mesmo nível ou iria piorar? Nós estamos pensando essa situação da seguinte maneira. Trata-se de um projeto de restauração que deve ser pensado por todos, como falei, por todos os atores, não apenas o ator julgador, mas também a população, usuário, jurisdicionado, a advocacia, a defensoria, Ministério Público, todos os envolvidos nessa prestação jurisdicional. E, do ponto de vista da população menos favorecida, também deve ter voz. E a Associação dos Defensores, ela atende, né, os defensores públicos, eles, para quem está nos ouvindo hoje, nós atendemos cerca de 80% da população cearense que não tem condição de pagar advogado. Nossa preocupação porque ainda não existe uma virtualização no interior, em que pese até existir na capital, mas no interior não. No interior ainda existe muito essa coisa do contato com o advogado, do contato com o defensor, do contato. Não existe essa questão virtual ainda. Então, isso irá certamente prejudicar, porque forçará deslocamentos, e deslocamentos não tão fáceis para quem anda de carro, nos moldes ideais, mas para quem anda em carro, popular carro de horário, em pau de arara, no sertão, que já vai de um distrito para uma cidade, agora vai ter que ir de um distrito de uma cidade para um centro de outra, desconhecida, muitas vezes. Então, isso tudo a gente se preocupa com esse dado e quer que seja discutido, não apenas a questão de como melhor, claro que enxugar o orçamento pode sim trazer uma maior eficácia, mas às custas de quê? Às custas de quem? De quem? Isso. Será a única forma de economizar? Ou não será se não temos outras formas? Ou se a gente mesmo se economizar, a gente dá um jeito, enfim, como que o colegiado de pessoas pensando pode pensar melhor essa situação? Um conjunto de pessoas, não apenas aquele envolvido julgador. Nesse sentido, é bom que a gente leia o texto completo para que as pessoas também possam se apropriar dessa informação. Né? Essa matéria foi publicada no dia 4 de julho, ou seja, há menos de 10 dias. Foi publicada no dia 4 de julho, é de autoria da Isabel Filgueiras. Deixa eu só confirmar aqui. Isabel Filgueiras foi publicado no jornal O Povo. Né? O texto diz o seguinte: o Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará, o TJCE, colegiado formado por desembargadores, aprovou por unanimidade medida que reduz o número de comarcas no Estado. De acordo com a Corte, um processo de reestruturação judiciária trará benefícios como otimização dos serviços e redução de custos. A Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, são críticos às mudanças, conforme o estudo feito pelo próprio TJ e repassado ao OAB Ceará, há cerca de 50 comarcas em risco de extinção. O TJCE evita falar em redução de comarcas e encara o processo como aglutinação e redistribuição de tarefas. Um eufemismo, né? A Corte destacou ainda que irá aumentar o número de vagas. Vamos otimizar, abre aspas. Gladson Pontes, que é o desembargador que comanda o TJCE, disse o seguinte: vamos otimizar a prestação jurisdicional, não fazemos nada sem pensar no jurisdicionado, razão maior da nossa atuação. A Corte tem o apoio de parte do Ministério Público e da Associação Cearense de Magistrados. O presidente da entidade, juiz Ricardo Alexandre, argumenta que a medida será uma forma de a justiça servir o cidadão de modo mais eficiente. Eles estão defendendo isso. A transferência vai equalizar a demanda, equilibrando a atuação dos juízes e servidores.
Para a OAB, esse tipo de mudança vai penalizar os cidadãos mais pobres e de regiões mais afastadas que terão de viajar até 57 quilômetros para ter acesso à justiça, como é o caso dos habitantes de Miraíma, que terão assistência em Amontada, que não seja esse tribunal composto por homens e mulheres do mais elevado grau de intelectualidade, de compromisso com a justiça e dignidade, a fazer com que aquele sertanejo, aquele jurisdicionado que se encontra nos locais mais distantes do Estado, seja desestimulado a buscar a tutela dos seus direitos, diz o presidente da OAB, Seção Ceará, Marcelo Mota. O presidente... Bom, enfim, as zonas judiciárias, agrupamentos de comarcas, aumentarão de 9 para 14, conforme as regiões de planejamento previstas em lei. Juízes também serão redistribuídos conforme a demanda. De acordo com o TJCE, a Corte está seguindo orientações do Conselho Nacional de Justiça que determina o critério do CNJ é a demanda de casos novos inferior a 50% da média. Isso, Ana Carolina, isso acaba influenciando na tomada dessa decisão, mas isso não afasta o cidadão da justiça? Sim, do ponto de vista numérico, é fato que tem algumas comarcas que têm poucas ações dadas entrada. Mas eu não entendo, é outro debate que podemos fazer, que acessar a justiça é só o número de processos dado entrada no ano anterior. Eu entendo isso como muito além. A presença de um poder judiciário, ela leva consigo também, além da questão do poder judiciário em si, toda uma situação de Ministério Público, Defensoria Pública, vários órgãos. A própria ação do Executivo, no caso, o número de boletins de ocorrência, por exemplo, não deve ser levado em consideração. Outros atores também não devem ser traduzidos nessa análise que o TJ faz? Ele pega um corte. Assim, o estudo é muito bem feito, pega esse corte, realmente. Mas o que eu entendo que deve ser debatido é para além desse corte. É um corte macro que deve ser feito. Também do fato de que entendemos que o acesso à justiça também envolve o conhecimento dos direitos. E aí, tanto o Ministério Público tem também a sua atuação, fiscalização também do meio ambiente, das minorias, como a Defensoria, quando está presente nas comarcas, ela tem os projetos de educação em direitos, tem a questão dos acordos que fazem entre as populações, o próprio Ministério Público também tem casas de mediação. Então, nós entendemos que é um sistema, todo um sistema de justiça que está naquela comarca, não é apenas a possibilidade de ingressar com a ação judicial específica. E, além disso, temos também ações coletivas. Uma ação dessas que está contabilizada nesse número, digamos que seja um número aquém de 496 ações por ano. Essa pode ser de uma pessoa contra outra, mas pode ser uma ação coletiva de um número enorme de pessoas. Né? Pode dizer, então, não necessariamente... Pode dizer muito mais do que simplesmente uma ação. Né? Pode ser uma ação que envolva muita gente. Eu acho que otimizar é bacana, estudar como otimizar é bacana. Agora tem que ser debatido com mais pessoas, com mais envolvidos. Se o jurisdicionado está envolvido, se os outros órgãos do sistema de justiça estão envolvidos. Então, vamos discutir de uma maneira maior e eu acho que é isso mesmo. Nós vivemos nesse processo de democracia que vai ser levado ao Poder Legislativo e vamos ter a oportunidade. Nesse momento, a associação teve fala nessa decisão no plenário, então seja dito que eles nós fomos muito bem tratados no plenário, tivemos direito à voz, mas é isso, a gente está seguindo com o nosso entendimento, que é de que isso deve ser debatido não ali somente naquele espaço, mas nos outros espaços. Gostaria de registrar a chegada aqui de Deodato Ramalho, filho dileto de Boa Viagem, né? Nós estamos ao vivo também na Rádio Liberdade AM. Obrigado pela sua presença, Deodato, por aceitar o nosso convite. Deodato está aqui como advogado, né? Para também comentar essa decisão do TJ de que pelo menos 34 comarcas deixarão de existir, podendo chegar a esse número a 50, como relatou aqui a Isabel Filgueiras, matéria
publicada no último dia 4 de julho no jornal O Povo. E a razão desse convite de o Deodato estar aqui é também para a gente poder fazer uma análise, né? Já estamos com esse assunto aqui com a Ana Carolina Gondim. Deodato Ramalho, é positivo, é salutar que a gente reduza o número de comarcas e que a gente otimize o dinheiro público da justiça. Bom, primeiro, bom dia. Bom dia. Cumprimentar o Márcio. Primeiramente, aqui. Fora Maia, né? Fora Maia, já. Bom, já foi, já era, né? Bom, eu queria cumprimentar especialmente todos os ouvintes da Democracia no Ar e particularmente aqueles que sintonizam o programa através da Rádio Liberdade de Boa Viagem pela internet. Cumprimentar a doutora Ana, que é a presidenta da Associação dos Defensores Públicos do Estado, dizer que é uma satisfação a gente estar nesse debate, não apenas como advogado, mas também como membro da OAB, obviamente todos nós somos, mas também como membro da Associação dos Advogados do Estado do Ceará. Eu estava ouvindo atentamente aqui as ponderações da colega Ana e eu queria dizer que esse discurso de que o volume dos processos não justifica a existência da comarca, ele é um discurso falacioso, né? Com todo respeito, mas ele é um discurso falacioso. Na medida em que... medo. Quando eu ouço alguma coisa em que a quantidade é que vai determinar... Um falso economicismo. Eu me lembro justamente dessa onda neoliberal, né? Que toma conta do país e faz com que você... vamos otimizar o dinheiro público, fazer uma reforma do ensino, e aí, para a gente economizar mais dinheiro ainda, não vamos nem gastar com audiências públicas, não vamos gastar com conferências de educação, né? Aqui gastar esse dinheiro todo, a gente pode investir tudo isso. E o pior que muitas vezes esse discurso, aliás, quase sempre esse discurso, ele é manejado para, demagogicamente, inclusive ganhar parte da opinião pública, ou boa parte da opinião pública. Especialmente no momento... parte da opinião se pública, formada, essa que foi lá para a rua, vestir camisa de entidade a mais corrupta que existe no mundo, uma das, né? E dizer assim que nós somos contra a corrupção. Bom, voltando aqui à linha do que... Por que é que eu digo que ele é falacioso? Porque se nós conversarmos com qualquer membro do Poder Judiciário do Brasil, a primeira constatação que ele vai fazer é que no Brasil há um número muito exagerado de processos para cada juiz. Ou seja, esse discurso agora que se utiliza eventualmente para dizer que a comarca tem poucos processos, ele nega, ele vai na contramão desse discurso que sempre é feito na doutora. Você sabe que sempre se faz isso. Não há um juiz, né, que eu conheça que não faça esse discurso de que cada juiz aqui no estado do Ceará, por exemplo, comanda ou preside um número exagerado de processos, portanto, por conta disso, não teria a agilidade na prestação jurisdicional. E, ademais, eu estava lá, a doutora inclusive, eu lhe ouvi na sua extensão falando em nome da Defensoria Pública, depois o Marcelo, nosso presidente da OAB, também se manifestou em nome da OAB, mas eu queria fazer duas pontuações em relação a isso. Primeiro, na verdade, são tipo de oitiva da população ou das entidades que para cumprir tabela, porque a decisão já estava tomada. Portanto, no momento em que, de fato, era necessário, tinha uma possibilidade de um debate realmente, né, um debate mais qualificado e mais produtivo do ponto de vista para ouvir a opinião da Defensoria Pública, ouvir a opinião da OAB, né, no momento em que estava se trabalhando aquela possibilidade. Ali não, no plenário do tribunal já era falas contadas, já era no dia seguinte mandar para a Assembleia, portanto, é um pouco de cumprimento da tabela. Aliás, uma forçação de pé na porta, né? Que a OAB e a Defensoria fez de ir lá naquele dia, não foram nem convidados, e que pediram a palavra e que... eu até lamento, eu conheço o presidente do Tribunal de Justiça, é uma pessoa extremamente capacitada, sensível, uma pessoa do bem, né? Foi meu colega no Banco do Brasil, eu sou advogado do Banco do Brasil de carreira, como o Dr. Gleidson Pontes era, fomos colegas muitos anos, né? Fomos dirigentes da assessoria jurídica do Banco do Brasil aqui no estado do Ceará. E lamento que seja exatamente na gestão do colega humilde, como é o Dr. Gleidson Pontes, que isso esteja sendo consolidado. Mas voltando aqui para concluir em relação a essa questão do economicismo,
Também chamou muita atenção, acho que a doutora Ana deve lembrar, que o relator, o desembargador Liberato, ele fez muito claro. Ele disse que essa proposta de mudança não estava sendo realizada por razões de economia. E aí eu fiquei sem entender qual é a razão de você. Quando, na verdade, toda a movimentação do ponto de vista do Estado moderno é de você ter mais serviços públicos mais próximos da população. Ainda mais um serviço essencial como é o serviço da prestação jurisdicional, quer dizer, do acesso do cidadão ao poder judiciário. Então não tem assim nem... Se fosse do ponto de vista da economia já não era razoável, você imagine agora que tem um dos argumentos que foi utilizado lá é de que não era para fazer economia. Então, na medida que você tem, por exemplo, nós temos uma extensão territorial grande. Vou dar um exemplo. Teve um momento que se colocou como a comarca de Madalena. Eu sou de Boa Viagem, aí está nos ouvindo, Madalena, através da Rádio Liberdade, e também nossos meus conterrâneos aí de Boa Viagem. Por exemplo, Madalena. Se mencionou no início que poderia ser uma comarca que seria extinta. E fica a 36 quilômetros de Boa Viagem. Então, que é relativamente perto com a estrada boa, que é a BR-020. Mas você tem outras situações que ainda mais próximo do ponto de vista de distância, mas com pior condição de acesso. Mas uma coisa que realmente eu não compreendo, como é que não se entende que você manter por exemplo, digamos que fosse a comarca de Madalena fosse ser extinta e fosse atendido por Boa Viagem. O que é que seria mais prático? Você partir para uma situação dessa radical, de privar essa população de ter um acesso mais fácil ao Poder Judiciário, ou você, por exemplo, já tá bom, tem pouco processo, então vamos estabelecer a seguinte questão. Um juiz ficaria 3 dias ou 2 dias na comarca menor e os outros 2 dias ou os 3 dias ficaria na comarca vizinho, que tem um maior número de processos. E com a facilidade de comunicação, em algumas situações você não precisava nem da locomoção do juiz, salvo no momento de fazer a audiência, ou então, nos demais horários, ele poderia estar despachando esses processos dessa comarca, ainda mais embora que no interior nós não tenhamos ainda funcionando na questão do processo virtual, mas de qualquer forma você, pelas condições hoje, né, de internet, de acesso a esses mecanismos que fazem você ter uma melhor produção do ponto de vista do trabalho, que poderia perfeitamente bem, né, adequar a essa necessidade do tribunal. Então, infelizmente, eu acho que é um passo atrás, um retrocesso inadmissível que vai penalizar muito a nossa população. Nesse sentido de redução do tamanho do Estado, né? A pregação da política que vem sendo conduzida aí ao longo desse quase um ano, né, de golpe oficialmente. Márcio, isso acaba impregnando todas as instituições. Nós somos instituições conservadoras, instituições atrasadas do ponto de vista de construção da cidadania. Nós estamos no Poder Judiciário, o sistema judicial brasileiro, ele é elitista. Ele, inclusive, a própria formação dele, ultimamente, às vezes você tem aqui lá, surge cabeças melhores, dessa turma mais nova e tal, mas, na essência, ele tem uma estruturação que privilegia, né, esse olhar, né, economicista, esse olhar neoliberal, esse olhar realmente de um sistema que, historicamente, é um sistema conservador e um sistema apegado aos privilégios. Quer um exemplo? Como é que o senhor discute, por exemplo, a economia no Poder Judiciário, se nós temos essa vergonhosa situação em que o juiz e o Ministério Público têm o auxílio moradia, tem um dos melhores salários da estrutura de Estado brasileira está nesse setor, tem o auxílio moradia de 4, 5 mil reais por mês, e aí agora está na discussão do Congresso Nacional da LOMAN, da atualização da Lei de Organização da Magistratura Nacional, que é uma vergonha os privilégios que eles estão querendo aumentar. E aí como é que você fala disso? Você pega, eu pergunto, tem policial, que é um servidor público essencial, recebe auxílio moradia quando vai para o interior, o defensor público recebe auxílio moradia quando vai para o interior, professor recebe esse auxílio moradia. Então, é um absurdo isso, essa feição realmente
né, do privilégio patrimonialista que sempre marcou a sociedade brasileira, e no Poder Judiciário não é diferente. O Estado, ao invés de servir ao cidadão, parece que os servidores do Estado se servem, né, dos cidadãos, porque o Estado não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é a sociedade. Quem tem ou não tem, né? Vamos lá, Ana Carolina, a gente precisa continuar, e nós temos muita coisa para discutir, né? Não só a questão dessa redução que está sendo proposta justamente pelo órgão que deveria estar mais preocupado em aumentar a prestação de serviço de justiça, para a justiça chegar mais próximo do cidadão. Você, como defensora pública do Estado do Ceará, tá próxima também, né, dessa discussão, né? Como faz para aumentar, então, o tipo de justiça que é proporcionado para o cidadão aqui no Ceará? Mas, para você ter uma ideia, hoje a gente ainda tem uma disparidade do orçamento, que eu acho que isso aí também passa pelo orçamento, em relação ao ente acusador, né, a máquina que acusa, o Ministério Público, o próprio Tribunal de Justiça, e a Defensoria Pública tem ainda um órgão muito menor, cerca de 3 vezes, assim, até mais de 3 vezes, quase 4 vezes menor. Então, e não tem chegada nos municípios. Isso então, você diz em estrutura. E em tudo, o orçamento, porque nós somos autônomos. Desde 2014, a Defensoria Pública tem autonomia estadual. Gere o seu próprio orçamento. Mas então, quem estabelece quanto é que vai ser repassado? É o Estado, né? Então, uma autonomia limitada. Isso, então, assim, já desde então, nós vemos um olhar diferente do Estado, né, em relação ao jurisdicionado, digamos assim, mas, assim, é um movimento também aos poucos. A própria Justiça, como foi bem falado aqui, tem esse viés, e a própria Defensoria Pública, enquanto, mesmo o próprio cidadão ter noção de que ele tem esse direito, a gente ainda está trabalhando ao longo dos anos para se fazer, mostrar que existe esse serviço, desmistificar que é um serviço que, por ser destinado à população, seria não necessariamente um serviço ruim, ao contrário. Então, assim, o próprio firmamento da instituição, do direito de defesa, é recente. Quando foi que me permite, inclusive, algo que é muito importante quando você fala em defensoria pública, né, e uma falsa ideia também. Primeiro, muito bem colocado quando você coloca do ponto de vista da qualidade, a Defensoria Pública tem prestado relevantíssimos serviços à sociedade, não apenas nos casos individuais, mas nas discussões públicas do interesse da cidadania, né? Em ações coletivas. Né? Mas também o outro aspecto, sabe, Márcio e doutora Ana, é que muitas vezes as pessoas pensam que a Defensoria Pública, e por isso talvez tratem como um órgão de 5ª categoria do Estado, é para defender os interesses do paupérrimo, do miserável. Quando é uma distorção, porque na verdade não é assim. Quer dizer, até segmentos de classe média, né, assalariados, que podem perfeitamente se socorrer da Defensoria Pública, porque o pressuposto para alguém ser beneficiário de uma ação da Defensoria Pública é que ele eventualmente, para demandar em juízo, ele não tenha condições de fazê-lo sem sacrificar a sua própria sobrevivência da sua família. Portanto, segmentos aí de classe média amplíssimo estão aí no público-alvo da Defensoria. Então, assim, acredito também que toda essa discussão que nós estamos aqui hoje passa também por conhecer melhor os direitos. Então, assim, essa ideia numérica que está se querendo passar hoje, de apenas número de dado entrada, de processo, para mim ela é limitadora, ela não engloba a realidade da situação, principalmente no interior do Estado, que as pessoas mal conhecem seus direitos, e aí como vão postular em juízo? E outra coisa, a gente visualiza que o postular em juízo, já, como foi falado aqui, seria um exagero judicializar tudo. Então, a gente está partindo... O próprio judiciário tem reconhecido a mediação com sucesso, a mediação extrajudicial, essa conciliação até prévia ao ingresso no sistema de justiça. Isso sendo case de sucesso. Então, assim, a gente não acho que a gente se pautar somente pelo número de demandas é realmente reduzir demais. E o fato de ter o sistema de justiça próximo não é como ter uma escola, é como ter um hospital. Você tem que ter aquele serviço próximo. Não é que você vá usar necessariamente, mas você tem que ter aquele olhar. Eu gostaria de pedir licença aos convidados e convocar ele, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, Jonathan Neto, para o nosso breve intervalo. Já retornamos com mais entrevista com Ana Carolina Gondim e Deodato Ramalho.
Agora 10 horas 33 minutos, Márcio, é rapidinho, é apenas para agradecer a você que está ouvindo, conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Citaf, Cifarce e o Show Advogados Associados. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Web Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM vai reprisar na íntegra o programa que está acontecendo agora nas rádios a quais citei. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa, se é do Facebook, é você, bom dia do Facebook. Obrigado pelas curtidas, os compartilhamentos, enfim, fique à vontade, faça sua pergunta, sinta-se em casa, tá bom? O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa e já volto com ele, Márcio Rodrigues, e a segunda parte do programa de hoje. Com você, Márcio. A gente estava aqui discutindo e a doutora Ana Carolina estava nos trazendo que é muito complicado a gente basear as decisões do Estado em números, né, em determinadas estatísticas. Há quanto tempo existe a Defensoria Pública no Estado do Ceará? A Defensoria Pública no Estado do Ceará, como instituição, somente 20 anos. E assim, a Defensoria bem recente. E no Brasil, ela veio ter essa construção de uma entidade autônoma, né, assim, no sistema de justiça, mais recente ainda, com a Constituição de 88, que começou esse debate, e até orçamento próprio, autonomia, isso mais recente ainda no Ceará, apenas em 2014. Então, assim, é um movimento que sequer as pessoas têm noção de que tem esse direito. E não apenas ser paupérrimo, como foi dito aqui. Ela não poder pagar advogado sem prejuízo do seu sustento familiar. Às vezes, até, por exemplo, em relação à violência doméstica, pouca gente sabe, mas a mulher está, às vezes, numa situação de vulnerabilidade total, que ela não está necessariamente, naquele exato momento, a vulnerabilidade dela autoriza ela a procurar a defensoria, o serviço da defensoria, porque ela não tem acesso não só à questão financeira, mas ela está totalmente vulnerável. Então, nós temos um conceito de vulnerabilidade além da econômica. E o acesso à justiça, ele também envolve você, no caso do defensor público, o trabalho do defensor público, você postular através de ofícios. Então, o nosso número de atuações, Márcio, não é só quantos o defensor, até porque isso é uma visão de defensor público que eu não tenho e que nós não temos, de mero protocolizador de ações. Muito diferente da atuação da própria o Souza Júnior, nosso companheiro aqui, o idealizador, né, um dos idealizadores desse programa, ele mencionou agora aqui está nos ouvindo, com certeza, e ele mencionou aqui, o Rafael Tomiano reproduziu aqui, olha que coisa interessante que ele colocou. Querem acabar com as comarcas alegando que tem poucos processos. E querem acabar com a Justiça do Trabalho alegando que tem muitos processos. Verdade. Então, os argumentos que se utiliza contra a Justiça do Trabalho é porque, segundo esse discurso aí neoliberal, né, a Justiça do Trabalho no Brasil é a que tem mais processos do mundo. Ora, se tem muitos processos, porque infelizmente nós temos uma classe patronal, né, que não é muito afeita a cumprir as suas obrigações. Exatamente. Né? É muito estranho. E no interior do Estado, pelo contrário, a gente tem uma força, assim, em relação ao cumprimento de acordos. Assim, eu já trabalhei com marcas bem menores do que Fortaleza, Guaraçaba do Norte, Itapajé, Canindé. E, Márcio, quando nós conversamos, às vezes o juiz não ia todos os dias, enfim. E a Defensoria Pública sempre teve esse viés de fazer mediações. E, às vezes, eu realizava, assim, muitos acordos de alimentos, pensão alimentícia, cumprimento, execução de pensão alimentícia. E sem a necessidade de ir até o final do processo. Exato. Por acreditar que as pessoas envolvidas... E esses processos não entram nessas estatísticas. Não, entra na estatística da Defensoria, que é como eu falei, tem as notificações, tem os atendimentos das partes. E aí, várias vezes, eu lembro de ter feito acordo já em relação a pagamento de pensão atrasado, valor de pensão, acordos que eram cumpridos. E muitas vezes eles descumpriam, a gente mandava notificação para outra parte,
lembramos que caso não pague, poderá sofrer um processo. E essa questão de cumprir era muito bem aceita nessas comarcas. A gente tem também muitas campanhas desenvolvidas pela Associação de Defensores Públicos de todo o Brasil, né? Como você mesmo já trouxe aqui, um bom exemplo é que em 2014, né, foi feita essa campanha aqui, que eu mostro para quem está nos acompanhando aqui no Facebook. Crianças e adolescentes primeiro, né? Defensores públicos pelos direitos da criança e do adolescente. Desse ano, você lembra a temática, Ana? Esse ano a gente trabalhou a família afetiva, que justamente as pessoas pouco conhecem que tem o direito de família garantido a todos os tipos de família. Muito embora o Congresso Nacional esteja discutindo a desconstrução disso, né? Por meio de uma legislação que é excludente. Né? Mas hoje, com o nosso entendimento, e a gente do passa Supremo isso. Também, né? Sim, Essa decisão é jurisprudencial, sim, e a gente acredita que as leis, infelizmente, no Brasil, elas demoram, digamos, o fato vira cotidiano para depois virar uma lei, como nós falamos aqui sobre... É o caso, o Deodato pode me socorrer, é o caso, por exemplo, do divórcio, né, Deodato? Sim, foi uma luta grande, até 77, foi muito intensa, né? E mesmo depois de aprovado, ainda se teve muito tempo para que realmente você tivesse essa legislação consolidada. Hoje, por exemplo, não há mais quem discuta isso, né? Mas porque também seria realmente o atraso do atraso se a gente não tivesse alguma discussão sobre a legitimidade e a necessidade. E as mulheres andavam na rua e as pessoas, né, a sociedade como todo, tá indo lá uma desquitada. Isso mesmo. E aí, essa campanha, ela trouxe para a discussão que família é o afeto, é a família afetiva. Nenhuma família ela merece nenhum tipo de discriminação, de ter menos direitos do que outra. Então, se tem aquele direito assegurado, paternidade afetiva, a adoção, tudo isso a gente, através de ações e também de educação em direitos, essa campanha. E isso acaba atingindo muitos sujeitos de direitos que estão à margem da sociedade. Né? E não sabem que podem postular, às vezes até em juízo, não necessariamente por conhecer, mas às vezes exigir juridicamente um sobrenome paterno, por exemplo, ou uma pensão, ou enfim, vários institutos de direito de família que a pessoa que não sabe que pode exigir e que a gente procura explicar que pode. Qual é o papel do defensor público na sociedade? O defensor público, como falei, é uma figura que ela está para acesso à justiça em sentido amplo, não apenas acesso ao poder judiciário. Acesso à justiça que envolve conhecer direitos, que envolve postular em juízo também, realizar mediações, a educação de direitos. Então, um sujeito, né, um ator do sistema de justiça, que ele tem a função de assegurar esse acesso à justiça, assim como defesa em determinados casos, né, criminais, enfim. A gente está aqui também com o Deodato. O Deodato é advogado, ele tem um escritório de advocacia, né? O que a justiça, né, do Brasil significa, né, para o conjunto da sociedade no momento que a gente está vivendo politicamente, como o de hoje? Olha, o Poder Judiciário é, sem dúvida nenhuma, uma das instituições mais essenciais numa sociedade, qualquer que seja ela. Inclusive, quando nós temos essa discussão, que é, assim, digamos, o núcleo base dessa discussão que está sendo travada hoje aqui nesse programa, em relação a essa questão das comarcas, primeiro já se parte do pressuposto equivocado de que um juiz, para justificar a presença de um juiz numa comarca, significa dizer, necessariamente, teria que ter um volume muito alto de processo. Olha, isso vai contra, realmente, tudo que se entende por uma prestação jurisdicional adequada, pela presença do Poder Judiciário. Você sabe que em sociedade você tem que ter, né, um órgão que seja o mediador dos conflitos, né, naturais que tem na sociedade, não apenas de natureza criminal. Muitas vezes as pessoas, quando falam muito no Poder Judiciário, pensam logo nessas questões criminais,
né, no volume que já seria o suficiente no Estado brasileiro para você ter realmente uma justiça mais eficaz, porque, infelizmente, nós somos uma sociedade violenta, com muitos processos de natureza criminal. Mas tem outras questões, as questões básicas da sobrevivência da sociedade, questões que envolvem direito de família, questão de pensão de alimentos. Então, você tem uma gama de situações em que, infelizmente, uma reclamação hoje no Brasil inteiro, não é só no estado do Ceará, a maior reclamação que a sociedade tem quanto ao Poder Judiciário é exatamente da sua lentidão, da morosidade com que é feita essa prestação jurisdicional. Hoje inclusive, eu penso que é o equívoco da cúpula do Poder Judiciário quando não procura, de fato, alargar, né, a compreensão da sociedade da necessidade de um Poder Judiciário mais efetivo, na medida em que, quando isso não ocorre, você está em desprestígio do Poder Judiciário, e não por acaso hoje, eu na minha banca privada, na minha advocacia, eu digo muitas vezes para clientes, hoje, quando se vai fazer um contrato, né, ninguém sugere mais que bote uma cláusula lá de eleição de foro da comarca de Fortaleza, foro da comarca de Goiás, etc. Está se sugerindo agora correr para o juízo arbitral, porque, infelizmente, apesar do Poder Judiciário, ao longo dos últimos anos, ter aumentado o número de juízes, ter aumentado a sua estrutura, não é suficiente ainda, mas já aumentou muito. O orçamento do Poder Judiciário não por acaso você tem, né, esses privilégios absurdos, né, para juízes, para o sistema judicial. O sistema judicial corrigindo só juízes e procuradores e promotores. Porque, por exemplo, a Defensoria Pública é tratada como o primo pobre desse sistema. Então, na medida em que nós temos as pessoas tentando fugir do Poder Judiciário, né, isso é muito perigoso para a sociedade, porque uma sociedade, principalmente como a sociedade brasileira, que é uma sociedade muito afeita à judicialização. Isso é verdade. Qualquer coisinha diz, vou para o juiz, vou para a justiça, vou processar. Mas isso não é reflexo, por exemplo, daquilo que a gente está vivenciando em termos de falta de valores da sociedade? Também, mas no ponto de vista específico do Poder Judiciário, eu acho que tem muitas questões, isso é muito complexo, evidentemente, mas eu penso que tem muitas coisas que contribuem para isso. Por exemplo, a questão da morosidade do Poder Judiciário, ela é boa para alguém. Na medida em que eu sou... Por exemplo, a gente precisa no caso concreto, a partir dos operadores. Pronto, no caso concreto, vou dar um exemplo da Justiça do Trabalho. Né? O patrão que é useiro e vezeiro em descumprir a legislação e não fazer os pagamentos devidos ao seu empregado. E tem o Poder Judiciário é especialista em calcular, exatamente, é melhor eu deixar judicializar, porque eu vou demorar a pagar, etc. Então, e também do ponto de vista das relações privadas. Se alguém é réu na ação, seja, por exemplo, uma ação penal ou mesmo uma ação de natureza civil, por exemplo, o divórcio, está se fazendo um divórcio em que o destino final do divórcio, o resultado final é a partilha dos bens. Exatamente. Então você tem muitas vezes pessoas de posses que não querem partilhar esses bens e preferem empurrar com a barriga, como se diz popularmente, porque sabe que uma ação na justiça, na melhor das hipóteses, assim, são todos os deuses contribuindo para que saia ágil, deve sair 2, 3 anos, isso aí é um milagre. Então, evidentemente que a morosidade da justiça, dependendo do lado que você esteja, tá certo? Você vai querer que demore mais ou que demore menos. Não é justamente isso que faz com que as pessoas queiram judicializar mais? Também, exatamente, é um dos fatores. Porque agora há pouco mesmo estava vendo uma situação, né, de pensão de alimentos. Pensão de alimentos em que a parte alimentante, né, no caso específico é o marido, que de regra é assim, né? De regra é o marido, que você não tem... É difícil você ter uma ação de pensão de alimentos contra a mulher, né? Por várias razões, né? Mas de regra é o marido e quase sempre, né, nesses casos em que ele busca resistir àquela obrigação, postergar o máximo que puder, negar. E quando se trata de pessoas de muitas posses,
que aí envolve também separação, envolve o divórcio, aí não quer de maneira nenhuma dividir esses bens, né? Acaba garroteando, né? Ou tentando até desestimular as pessoas, vá para a justiça, vá, você não sabe quando vai sair. Então, o Poder Judiciário, nesse momento, devia estar preocupado em cada vez mais ficar próximo das comunidades, em cada vez mais dar agilidade a essa prestação jurisdicional, porque aí ia aumentar o seu prestígio, ia aumentar a compreensão, inclusive, daqueles que litigam de má-fé, de que não é interessante ir para essa litigância de má-fé, me refiro principalmente nesses que utilizam o processo judicial para postergar as suas obrigações e os seus compromissos. Doutora, essa questão, né, da justiça está cada vez mais distante, né? É isso que a gente está chegando à conclusão aqui, né? Que a justiça acaba estando mais distante, né, de quem realmente precisa dessa justiça. Como resolver isso? E assim, é possível usar, por exemplo, a força da Defensoria Pública para casos que não sejam ligados a questões do direito penal, e além do direito penal? Sim, sim. Em que frentes atua a Defensoria Pública? Isso mesmo. A Defensoria, como eu falei, é para diversas situações, em vários graus de jurisdição. Inclusive, estamos agora em Brasília também com recursos, com escritório lá, como defensora. E também extrajudicial, como eu falei. E nas áreas judiciais e extrajudiciais, nós temos temas, né? Porque nós sabemos que, por exemplo, Justiça do Trabalho já é da Justiça Federal, um tema que é Justiça Federal do Trabalho. Mas no caso da Defensoria Pública do Ceará, nós temos direito de família, infância e juventude, saúde, idosos, moradia, meio ambiente, a violência contra a mulher, outro tema, defesa dos consumidores, direitos humanos, as pessoas em situação de rua, a atuação criminal, que já é mais conhecida, né, mais antiga, as tutelas coletivas, a educação em direitos e a atuação extrajudicial. Ao longo dos anos, como somos um órgão recente, vimos galgando novas funções, como a questão coletiva, porque foi verificado que muitas vezes era uma demanda que para um cidadão sozinho não valeria a pena ele brigar, enfim, um aumento de uma mensalidade escolar, mas um universo maior, uma coletividade de pessoas vulneráveis, já poderia estar requerendo esse direito. E vocês entram contra o Estado, por exemplo? Também em questões, por exemplo, de direitos humanos, sim, de direitos difusos, né? Contra o Estado, contra empresas, enfim, contra quem estiver violando aquele direito, né? Uhum. E assim, como a gente falou, né? O cidadão menos favorecido, a gente está vivendo um momento em que ele está tendo um recuo nos seus direitos sociais, enfim. Nossa, né? Do ano passado para cá, o negócio degringolou de vez. E aí a gente está privando também o acesso à justiça. A gente tem que pensar bem o que é que a gente está fazendo. Se determinada reestruturação tem como ser, essa economia, enfim, tem como ser feita de outra forma. Então, temos que pensar melhor as ações no sentido de que evitar retrocesso. Porque a saída de um órgão judiciário, enfim, de uma defensoria, tem uma série de impactos na população. E é mais difícil, uma vez retirado, colocar novamente. Se estamos vivendo um período de crise que acredita que vai ser superado, crise, né, econômica, política, financeira, temos que nos unir. Eu acho que a mensagem maior é essa. E os atores unidos, enfim, população, pensar soluções e como queremos. A Defensoria Pública do Ceará, ela entrou na vanguarda com relação a isso também, do sistema de justiça, do orçamento participativo. Como vamos gastar, onde vamos colocar a defensor, que áreas. Já teve, Já teve, a gente está no 2º ano consecutivo. Mas esse ano já aconteceu a audiência, já tivemos 5 audiências no interior, audiências participativas com a população de ouvir. E aí é dito, enfim, queremos com relação à moradia. Esse ano foi um tema muito recorrente. No ano passado, a defesa da mulher foi um tema muito recorrente. No Cariri, conseguimos uma verba para construir o orçamento dentro do Cariri, para possibilitar essa defesa da mulher melhor no Cariri. Quantas comarcas ainda estão sem muitas. A gente está ainda com assim, 70-30, arredondando, 70% sem, 30% com.
Então, assim, e a gente está... Mas no último concurso a gente conseguiu estabelecer, a gente trabalha no mapa, que a gente trabalha a questão das macro-regiões, que a gente tem uma lei que já foi sancionada pelo governador no começo do ano, em janeiro, criando essas macro-regiões que vai possibilitar um avanço nisso daí. Por quê? Porque naquela macro-região, o defensor, quando for instalado essas macro-regiões, se tiver o orçamento suficiente para as macro-regiões, ele vai poder abranger municípios vizinhos. E aí, indo, logicamente, né, estando presentes de fato, porque essa presença ela tem um simbolismo, ela não é só uma questão de virtual, né? Vamos voltar a essa temática dos recursos. Desculpa. Vamos voltar a essa temática dos recursos, porque é algo que é gritante, né? Aos olhos de quem olha essa estatística apresentada aqui, né? O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, isso aqui são números do ano passado? Sim, não, desse ano já. Do orçamento aprovado para esse ano. É 1 bilhão, é isso? É isso mesmo. 1 bilhão, 30 É claro que aqui tem a 266.334 reais. O Ministério Público é 391.581.027 reais. E a Defensoria Pública é 127.903.789 reais. Não chega a ser um pouco mais de 10% daquilo que o TJ gasta, é isso? Como se tivesse a cada 10 reais, R$1, enfim, a gente também faz essa analogia, né? Para ficar mais fácil, até mesmo porque eu não sei o que é milhão, né? Mas, na verdade, claro que mas um milhão a maioria das para todas as pessoas estruturas que estão nos ouvindo, a maioria, pelo menos, né, também não sabe o que é milhão, a gente pode compreender fazendo essa analogia. De cada 10 reais investidos na justiça, aqui no estado do Ceará. Acho que 100, viu? Também a matemática aqui não está muito boa, mas assim, a gente comparando com o Ministério Público, que é o ente acusador, a gente costuma comparar para facilitar o 4-1, né? Chega um pouco menos que 4-1, 3 e alguma coisa. Mas isso já é simbólico. 3,9? Já é simbólico em relação do ponto de vista, porque a gente vê que a justiça já é discriminatória em relação à pessoa mais pobre. A quem está indo atrás de justiça. Claro, até porque seja, já é o próprio acesso. Né? Onde está o nível de cidadania, Deodato? Esse que é o problema do nosso sistema judicial. É um sistema Lembrando judicial. que a gente está na reta final agora. É um sistema judicial, de fato, que nunca teve muita preocupação com a construção de cidadania. Evidentemente que nos últimos anos tem melhorado, né? A própria Defensoria Pública tem exercido um papel muito forte nisso. Há também no próprio Poder Judiciário algumas ações nessa direção, mas o grave problema é porque, por exemplo, quando se trata de Defensoria Pública, aí é uma coisa premeditada mesmo, porque a Defensoria Pública necessariamente ela é um órgão do Estado que, em tese não, ou na prática, ela vai atuar contra o Estado, entre aspas, para garantir os direitos dos cidadãos. Então, evidentemente que não é por acaso que é o primo pobre do sistema. Porque quanto mais a Defensoria tiver estrutura para funcionar, quanto mais ela tiver recursos, quanto mais ela tiver capital humano para funcionar, você imagina se nós tivéssemos nos 184 municípios do Ceará, no mínimo um defensor público, né? Evidentemente que muita gente ia demandar não apenas as suas demandas privadas, né? Mas também algumas demandas, por exemplo, como garantia ao acesso à saúde, como garantia à educação, tudo isso está no leque da possibilidade da ação da Defensoria Pública. E claro que funciona como um agente mobilizador, né, da efetivação dos direitos que estão consagrados na nossa Constituição e nas nossas leis. Evidentemente que, por isso é que já o Ministério Público, né, é um grupo que tem um papel relevantíssimo, né, da questão da fiscalização da lei, da promoção da justiça. É engraçado, por que eles não estão fazendo nada em relação ao golpe? Né? Eu não vejo a atuação do Ministério Público, por exemplo, em entrar juntamente com
Ao contrário, se você pegar nessa questão aí, o Poder Judiciário como o Poder Judiciário e também o Ministério Público, né, numa certa medida, eles foram agentes do golpe. Não falo especificamente por conta da ação repressiva que tem que ser feita. O Ministério Público tem um papel relevante de combater a corrupção, de cobrar, né, a ação do Estado, de cobrar o Poder Judiciário para punir, né, os responsáveis por atos de corrupção, né, de levar às barras dos tribunais os corruptos. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa completamente diferente, e que aí casa perfeitamente, porque os golpes hoje, Márcio, não são mais golpes na violência, são golpes institucionalizados, né, através do próprio sistema, né, inclusive do sistema de justiça. Na medida em que nós tivemos, por exemplo, o que eu coloco que foi mais do que uma omissão, eu coloco como uma cumplicidade. Na medida em que nós tivemos, nos atos preparatórios ao golpe, uma agenda do Poder Judiciário e Ministério Público absolutamente conectada com a crise política, conectada com os atos da política para levar ao desgaste o governo que se queria derrubar. Correio de transmissão. Todo final de semana tudo era milimetricamente pensado, conectado com a pauta da grande mídia que tinha interesse, né, em mobilizar a opinião pública para desconstruir o governo. Obrigado, Deodato. Agora eu gostaria de ouvir as últimas palavras da Ana Carolina e já aproveitar para convidá-la para a gente poder destrinchar mais a respeito da Defensoria Pública do Estado do Ceará numa próxima oportunidade. Mas para hoje eu gostaria que você nos dissesse aí as palavras finais a respeito dessa questão aí do TJ e da Defensoria. Nós vamos continuar acompanhando essa questão, né, porque a população precisa ter voz nesse momento e esperamos que a Assembleia Legislativa propicie esse debate, né, não vá decidir nada de maneira assodada, não é mesmo? E com relação à questão do acesso à justiça, se resumir a números, eu trago uns bem interessantes. Por exemplo, a Defensoria Pública, com o próprio Poder Público, em parceria, construiu um projeto chamado NAIS, que é de atenção à saúde. O que é isso? É pré-processual, é de fazer conciliações pré-processuais em saúde. A Defensoria Pública, através de funcionários, a Secretaria de Saúde também, vê os casos antes de ingressar. E aí poder ter as conciliações. E esse projeto economizou 68 milhões, para você ter uma ideia, em saúde, com judicialização. Não judicializando demandas que antes fazia essa conciliação. É um medicamento X, a família aceita, não aceita, qual é que você precisa? É um determinado medicamento, é um determinado tratamento, a gente consegue, está demorando, a gente consegue, fazendo essas mediações processuais. E tudo isso é sem ingressar no Poder Judiciário. Então, não entra na E mais, e isso é o grande objetivo do Poder Judiciário moderno, de uma sociedade moderna, é evitar o aumento de número de processos. Então, por isso que essa justificativa, já que diz que não é por economia, e de fato não deve ser, porque só o que se paga com o auxílio moradia dava para pagar a manutenção de três famílias. Não, e também, eu digo no caso do Estado do Ceará, dava para manter todas essas comarcas funcionando, do jeito que elas funcionam hoje, né? Salvo engano, é 1 milhão e qualquer coisa a economia que daria por ano. E se você tem um gasto anual, se não estou equivocado, com moradia, com 400 e poucos juízes, nós temos um gasto hoje em torno de 4 milhões de reais só no auxílio moradia. Não estou falando dos outros privilégios, não. Só o auxílio moradia, que é o mais assintoso possível do ponto de vista da distorção do sistema. Obrigado, Deodato. Obrigado, Ana Carolina. Agora eu convoco ele mesmo, Jonathan Neto, para fazer o encerramento do programa Democracia no Ar de hoje. 11h02. Bem, acabamos de ouvir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB,